Então vamos à palavra dessa noite. Eu convido todos a abrirem suas Bíblias Sagradas, Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Vamos juntos então, Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu só quero ouvir o glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga glórias a Deus. É para o Senhor. Essa glória pertence ao Senhor. Essa felicidade não é sua, ela é do Espírito de Deus em você. Mesmo que você esteja no meio de aflições, glorifique a Deus, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas fiquem firmes, porque já venci o mundo. Amém, igreja? Mateus 24, 12 não é isso, né? Logicamente não é isso, mas vai falar muito sobre o amor de Deus. Mas antes de falar o amor, temos que explicar o que Jesus revela sobre o final dos tempos. Uma dos sinais que revela o final que está chegando, se aproximando, é este aqui de Mateus 24, 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quantos? De quase todos. Meu Deus. Vamos orar então? Senhor, aí está a pequena porção da tua palavra revelada para esta noite, para que este povo que o Senhor trouxe, bem como o pregador, carente que somos do Senhor, possamos nos alimentar da tua palavra e possamos sair daqui satisfeitos, abastecidos e renovados, cheios da tua graça, Senhor. Para isso, derrama sobre as mentes uma unção que liberta do cativeiro, da mente cauterizada, liberta, Senhor, de toda prisão espiritual. Faz uma grande obra essa noite, para que todos, Senhor, sejam nessa noite instruídos pelo teu Espírito, através da tua palavra revelada, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Concordam com isso? Antes de iniciarmos, amados, a mensagem, eu gostaria de lembrar aqueles que vieram na terça-feira, e para aqueles que não vieram, gostaria de revelar algo que Deus trouxe naquele dia. Terça-feira podia ser perfeitamente um culto de libertação, podia ser. Aliás, até iniciamos lendo João 8,32, uma forma até surpreendente. Até falava para os irmãos no início: parece que é um culto de libertação. Aí eu, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim: mas todo culto de libertação. Aí eu falei: oh, é verdade, Senhor, glórias a Deus por isso. Mas o que Deus trouxe naquele dia para nós foi um tema assim muito forte. E esse tema, nós refletimos sobre a desumanização do homem. Não é o tema de hoje, eu apenas estou relembrando a desumanização do homem. Então, o que Deus me fez aquele dia? Além de dar a mensagem, Ele me fez buscar uma ilustração de um fato ocorrido. Aí, como eu não tinha lido tudo, não tive tempo, eu só li a base daquela mensagem. Eu fiquei devendo de onde que era Istambul, que eu não sabia, Stanford. Eu até falei: não sei onde fica isso. Depois eu fui pesquisar melhor, ler todo o texto daquela mensagem. E para aqueles que vieram, que eu fiquei de responder onde fica aquilo, fica nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. Então, em 1971 exatamente, é uma faculdade que existe, há uma universidade de ciências, amados, em Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Essa universidade é conhecida mundialmente, pelo menos para quem está no meio da ciência, né? Ela é referência no meio da ciência. E lá, na década de 70, ela tinha um grande psicólogo, que era um dos professores daquela universidade. Ele foi renomado mundialmente, esse psicólogo. E ele decidiu estudar cientificamente por que eram tão desumanas as prisões nos Estados Unidos e até no mundo, né? A forma que as prisões eram. E nós ali, na terça-feira, explicamos que ele levou um grupo, elegeu um grupo de estudantes de psicologia, e cada um dentro do perfil. Os que têm perfil para ser guarda penitenciária, eles pegaram os perfis de pessoas que têm autoridade, pessoas assim de postura. Então, esses são os guardas. Esse aqui tem jeito para ser prisioneiro, característica de quem é submisso, vai ter que obedecer a ordens, enfim. Tu colocou, separou. E eles aceitaram vestir aqueles personagens, aqueles alunos, com uma experiência de 15 dias. Isso está na internet, amados, é tremendo. Foi uma experiência para 15 dias só. Então o governo dos Estados Unidos, o estado da Califórnia, liberou uma ala de uma prisão e foi levado lá, foi limpado tudo, entendeu? Então ele separou dos presos, mas aquele grupo foi realmente representar, ser guardas carcerários, e outros representavam ser prisioneiros. E foi uma experiência que era para ser 15 dias e terminou no 6º dia. E ele disse por que ele terminou no 6º dia. Terminou porque vestiram tanto ao personagem, eles se encarnaram tanto no personagem, que as pessoas que eram para ser guarda começaram a bater nos outros, bater mesmo.
e começou a maltratar e humilhar assim, de uma forma que teve que parar. No 6º dia estava insuportável o clima. Então ele, no final daquilo lá, ele chegou à conclusão, com 6 dias apenas, era para ter sido 15, de que as prisões, elas desumanizam as pessoas ao invés de humanizar. Então, e não é tanto por causa do processo, é lógico que tem a ver com o processo de direção, essas coisas todas, né? Envolve política, enfim. Mas o motivo maior que ele chegou à conclusão é que basta vestir um uniforme, dar um cargo, o homem se transforma, dá o poder para o homem, ele se transforma. Então ele chegou àquela conclusão, que muitos não estão preparados para receber poder. Amém, igreja? Então não tem nada a ver com religião isso, amado. Isso é um fato. Quem registrou isso para nós, evangélicos lá, ele simplesmente, de uma forma sábia, ele conseguiu transportar aquela mensagem numa ilustração, numa pregação. E aí o Espírito Santo me fez trazer ela. Tanto é que ele me deu a primeira mensagem, depois me mandou buscar que tinha algo na internet, ele falava claramente que tinha algo sobre aquela mensagem que ele havia me dado. E sabiamente, quem colocou essa ilustração, essa mensagem, quase concluída com aquilo que Deus havia me dito, também foi um outro pastor de um outro lugar. E esse pastor encerra dizendo que, o que eu também já havia chegado à conclusão, antes de saber da experiência, que aqui na Terra, é óbvio, nós sabemos que aqui é um mundo que está jaz no maligno, que há uma prisão espiritual. O homem está aprisionado a correntes espirituais, o homem está aprisionado ao seu corpo. O homem não tem liberdade de andar com Deus. Ele não pode ser o que ele era quando foi criado. O homem foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. O homem era para ser o que ele é: espírito, alma e corpo. Mas esses três eram para estar envolvidos de uma tal forma que ele teria liberdade, inclusive de se locomover, não envelheceria. Ou seja, o homem não foi criado para ser essa coisa que é hoje. Não é isso aí. Deus não criou o homem para isso. O homem se transformou nisso por causa da prisão que ele vive. Então é isso que Deus revelava naquela noite. E eu trouxe hoje só para lembrar um pouquinho só, porque ele quer deixar bem claro que o mundo espiritual imita, o mundo físico, perdão, ele imita o espiritual. Então, se você não está entendendo, você vai entender, porque esse mundo jaz no 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O inimigo não está para brincar aqui não, amados. Você pode estar brincando de ser crente, está brincando de ter uma religião, é interessante por algum motivo, quem sabe para atingir um objetivo teu, pessoal, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele está nesse mundo só para roubar, matar e destruir. E vai fazer isso se você não se agarrar em Deus. O plano dele é esse: matar, roubar e destruir. Fui surpreendido ontem com uma notícia de um borracheiro que eu conhecido da gente aí, fortão, homem, imagina um negão forte, amado. Com todo respeito, ninguém está preconceito de cor aqui, porque o apelido dele é negão mesmo, forte, mas assim, forte, 55 anos, fumante e bebia. E de repente, infartou, morreu. Do nada. Então o inimigo está nesse meio só para isso: matar, roubar e destruir. A família ficou órfã, está todo mundo perdido, os amigos estão todos atônicos, porque o fôlego se foi, um piscar de olhos. Jesus voltou para ele. E infelizmente, o vício o levou à morte. O inimigo, através do vício, o levou à morte. Então, igreja, o inimigo não está brincando de ser inimigo. Então nós temos que despertar enquanto temos o fôlego. Enquanto tem o fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você tem usado o teu fôlego para louvar a Deus? Não é cantar para Deus, é louvá-lo, elogiá-lo. Alguém tem que olhar para você e falar: olha só, hein? Olha que coisa, Alexandre. Depois que ele começou a buscar o Deus dos crentes, ele mudou o mundo, está diferente. Nossa, é outra pessoa. Que tem que ter, estou pasmo de ver. Pessoa maravilhosa que virou. Isso é louvor a Deus. Isso é louvor a Deus. Agora alguém está vendo que lá Deus começou a ir para a igreja. Mas pior do que era, né? Eu conheço essa frutinha aí. E começa a falar, né? Essa pessoa está louvando a Deus? Não está. Ela está escandalizando o nome de Deus. E ai daquele que escandaliza o nome de Deus. Amém ou não amém?
Mas Deus pode mudar a história também desse, né? Mas o ponto aqui, amados, é nós entendermos que o mundo inteiro realmente jaz no maligno. Então eu convido você também lá em Efésios. Aleluia, Jesus. Por quê? Efésios, capítulo de número 6. É uma passagem muito conhecida, nossa. Sempre Deus me revela passagens, mensagens com essa passagem, principalmente no culto de libertação. Deixa aberto em Efésios 6, porque quem não está entendendo vai acordar um pouquinho agora, vai entender. Quando eu disse que o mundo físico imita, o carnal, o físico, imita o espiritual, é porque na verdade as cadeias não têm carcereiros, amém? Não tem os guardas carcereiros, mas não tem um diretor de presídio? Tem, não tem? Tá. No mundo carnal é isso, físico. Pois bem, no mundo espiritual, a terra é uma prisão. O homem está limitado à terra, não tem como sair daqui. E o homem tinha liberdade de andar com Deus. E o homem não tem essa liberdade mais, ele está aprisionado. Deus entregou a humanidade na mão daquele que o dominou. Então a Bíblia até diz que aquele que é dominado se torna servo, escravo do dominador. Você sabia disso? A Bíblia fala que aquele que é dominado se torna escravo do seu dominador. E a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, este jaz é que é dominado, dorme no maligno, está dominado, não tem condições, está inconsciente, não tem como, não tem vontade própria. O mundo inteiro jaz no maligno. E Efésios capítulo 6, então resumindo, os carcereiros são os demônios, viu, amados? Os demônios são os carcereiros, que estão só ali para judiar os presos. E o diretor dessa prisão aqui, você sabe perfeitamente quem ele é. O antigo Lúcifer, né? Anjo caído, mais conhecido como diabo e Satanás. Então, igreja, a Bíblia chama isso dele, chama ele de príncipe deste mundo, o governador, o comandante desse mundo, misericórdia. Mas só que ele pode comandar os que não são de Deus, porque nós sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno, né? Então, veja bem, esses que são de Deus, Jesus fala, não segue lá não, deixa aberto em Efésios. Mas se você quiser ter curiosidade de saber onde está, Mateus 10, 34, ele fala, não pensem que eu vim trazer a paz a esta terra. Eu não vim trazer paz a este mundo, eu vim trazer uma espada. Então nós estamos no meio de uma guerra, amados. Amém ou amém? Jesus desceu e falou, olha, chega, eu vou libertar as almas, eu vou libertar as almas. O pai falou, desce lá, eu não quero ver mais nossa criação dominada desse jeito. Ele veio e falou, agora o pecado entrou por um homem, mas vai sair por um homem, nem que seja eu, mas vai sair. E ele se fez carne. Aleluia, Jesus. Por isso que ele é digno de louvor, amados. Nós não poderíamos pagar essa conta, mas Jesus pagou por nós. Olha, amado, dá esse dedinho apontado com um abençoado para o teu irmão do lado, fala assim, tudo que você faz aqui na terra, eu e você fazemos para Deus, nunca é em vão. Eu e você só temos isso aqui, ó, esperar os novos céus e a nova terra, aonde habita a justiça de Deus. Amém? Olha para mim aqui, nem teu olho viu, nunca olho algum viu, jamais coração humano algum sentiu, e jamais ouviu qualquer coisa semelhante com aquilo que Deus preparou para quem ama Ele. Tá bom para vocês? Ser príncipe no universo de Deus? O universo inteiro reconhecer você como filho de Deus? Meu Deus do céu, né? Tá bom para vocês? Só que muitos vão querer ser Esaú, né? Trocar a glória de Deus, todo esse reinado, esse principado da eternidade, por um prato de lentilha. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. E muitos trocam tudo isso por um prato de lentilha que é esse mundo. Não deixe de servir a Deus, amados, por causa de lentilhas não, viu? Em nome de Jesus. Efésios, voltando ao raciocínio, Efésios 6, e versículo 12, já que nós estamos no meio de uma guerra, o Senhor fala, nossa guerra, nossa luta, porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades. Você complementa agora, contra os dominadores, olha aí, dominadores, não é dominador só, é dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Aí ele aconselha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, no dia que você tiver a prova. Se você tiver revestido o poder de Deus, amado, ó, você vence. Amém ou não amém?
Então é por isso que tem que se revestir do poder de Deus. E como é que eu me revisto? Onde está a capa? Onde está a espada? É espiritual, mano. É espiritual. A fé é um escudo. E a fé diz aqui, ó, veja ali, ó, versículo de número 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar, anular todos os dardos inflamados do inimigo. É as setas. De vez em quando você recebe uma oração: Senhor, tira essa seta que entrou, Senhor, essa seta do mal que entrou, repreenda essa seta. Se entrou alguma seta, retira do teu poder. Aí o médico tem condições de curar você. As setas, as flechas, os dardos inflamados pode machucar até matar, mas Deus não permite, e Ele te dá um escudo para você se defender dele. Aí onde está esse escudo? É a fé. Ela só vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E aí você pode, depois de toda a sequência aí, que ele vai explicar a oração, o poder que ela tem, enfim. Deus é Espírito, Ele nos dá armas e armaduras espirituais. Diga glórias a Deus, porque nós estamos enfrentando algo que nossos olhos não podem ver, mas Deus nos dá armas e condições de enfrentá-lo. Diga glórias a Deus mais uma vez. Aleluia, igreja. Então, no nome de Jesus, está aí a mensagem. Nós temos então a imagem e a semelhança de Deus, porque Deus nos criou sua imagem e semelhança. Nós temos Espírito, alma e corpo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Nós somos também. Só que o inimigo quer tirar essa semelhança e imagem que nós temos de Deus. E como é que ele quer fazer? Por que ele quer fazer isso? Ele conseguiu. Quando ele falou com Eva, e com Eva, usada pelo diabo, convenceu o marido, o esposo Adão, de comer o fruto da desobediência, que tornou-se o meio de desobediência. Ali houve a queda do homem. Amém, igreja? Então, amados, o inimigo sabe como tirar o homem da presença de Deus. E tudo que ele quer é tirar você da presença de Deus, não tornar você, fazer você não ser parecido com Deus em nada. Então, assim como nós somos feitos à imagem e semelhança, somos Espírito, alma e corpo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós também deveríamos ter em nós as virtudes de Deus. Amém ou não amém? E qual a maior virtude de Deus? O amor. Amém ou não amém? Deveria o amor estar em nosso coração. E é isso que o diabo quer tirar. Ele quer fazer você não ser mais parecido com Deus, mas não tem como. Então, você já nasceu criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele quer contaminar. Ele quer contaminar uma das 3 partes. Ele queria contaminar tudo: o espírito, a alma e o corpo. Não conseguiu, porque quando Deus permitiu que ele ficasse, ele ficou com o corpo, com a carne. Agora a alma e o espírito de Deus está trabalhando para libertar e salvá-la. Então, inclusive vai te dar um novo, vai dar a nós um novo corpo. Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém, igreja? Que eu queria chegar, amados, é esse ponto. Vamos a Mateus de novo, lá em Mateus 24, onde nós lemos agora há pouco. Entenda isso, amado. O inimigo quer fazer você continuar prisioneiro, porque Jesus veio para te libertar, mas ele quer que você continue preso com ele. Então ele vai falar: não vai com ele não, não vai com ele não, ele está te chamando, mas não vai não. Ele faz isso de uma forma sobrenatural, te atraindo para as coisas da terra, colocando em você setas de preocupações, de ansiedade, de egoísmo, de ambição. São sentimentos que ele coloca no ser humano para impedir você de buscar a Deus, que aí você vai ficar preocupado com as coisas terrenas, não vai se esquecer do mais importante. É como Esaú, que chegou e sentiu o cheiro do cozinhado de lentilhas e trocou o direito que ele tinha de primogenitura por um prato de lentilha. Por quê? Porque ele queria atender a necessidade física dele. E é isso que o diabo quer fazer você ser, um Esaú, só atender as necessidades físicas. Aí vou para a igreja porque eu estou precisando de um emprego, vou para a igreja porque eu estou precisando de uma mulher, estou precisando de um homem, vou para a igreja porque eu preciso de um carro novo. Misericórdia. Trocar Deus por um prato de lentilha. Esaú, quando trocou o direito dele, trocou por uma porcaria, por uma coisa que satisfazia a carne. E Deus fala que os que pensam assim não passam dos mais miseráveis que moram na terra. Por quê? Porque eles só pensam nas coisas terrenas, não visam a glória de Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, isso quem faz é o inimigo, igreja. Deus quer fazer você ver que há uma glória para ser alcançada, e esse depende da sua fé. E a fé, ela vai vir pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Amém, igreja? Quando eu convidei você a voltar em Mateus 24, sabe por quê? Porque eu quero que você pare e analisa a mensagem da abertura.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora inverte, vamos perguntar: por que o amor se esfriará de quase todos? Responda você. Está aí a resposta está aí. Ó. Eu inverti sua ordem das coisas. Vou ler de novo, a igreja não está ligada. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora eu pergunto: por que o amor vai se esfriar de quase todos? Parabéns, igreja. Por causa da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade. Amém, igreja? Mas essa palavra eu não sei do que se trata. Muito bem, que coragem você teve que falar que não sabe o que é. Muito bem. Então, para entender o que é iniquidade, você tem que entender o que é o contrário dela, que é o que Deus quer que nós soframos: equidade. Iniquidade é o contrário de equidade. Então, Deus quer que nós tenhamos equidade, nunca é iniquidade. Vamos entender o que é equidade. A equidade é um sentimento de justiça que existe dentro do homem de caráter, homem de bom caráter. Amém? Então, a equidade é um sentimento de justiça que existe dentro do homem de caráter, onde tudo ele julga com equilíbrio, com imparcialidade, respeitando a igualdade e direito de todos. Isto é equidade. Amém? Isso é de Deus? Amém. Glórias a Deus. Agora vamos ver aqui. Por que o amor vai se esfriar? Porque não vai ter equidade. Vai sim, a iniquidade vai aumentar na terra. E o que vem a ser iniquidade? Iniquidade é um sentimento que não está, mas foi colocado no coração do homem, que torna ele um homem, torna ele de coração duro, sem sentimentos de amor, justiça, e se torna egoísta por causa desse sentimento, só pensando e agindo para si mesmo, pouco se importando com o que está ocorrendo com o seu próximo, mesmo que esse próximo seja do teu próprio sangue. Por isso que no final, filhos começaram a matar pai, pai começaram a matar filho. Vai chegar a esse ponto, amado. A iniquidade vai se multiplicar tanto na terra, essa falta de justiça, esse senso de injustiça, essa coisa que o inimigo traz junto com o pecado. Então o inimigo faz isso e vai tornar as pessoas exatamente como o Senhor próprio revelou ao apóstolo Paulo em 2 Timóteo. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito do Senhor, em 2 Timóteo capítulo 4, ele deixa registrado ali, meus queridos amados irmãos, como será os homens dos últimos dias. Já lemos isso aqui várias vezes, mas vamos lá, vamos sempre dar oportunidade. Uma pessoa que está vindo a primeira vez, está ouvindo a mensagem pela primeira vez, mas aqui na igreja, todos que já ouviram, pastor, já conheço todos, já ouviram, amém. Mas Deus agora está na internet também. Então, deixa eles ouvirem, deixa eles falar, amém? 2 Timóteo capítulo 3. Veja o que as Escrituras diz a respeito de iniquidade, esse sentimento que foi colocado no coração dos homens. A palavra diz: saiba, porém, que nos últimos dias vão aparecer tempos difíceis, ou seja, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, zombadores, irreverentes são pessoas zombadoras, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, que significa presunçosos, mais amigos dos prazeres que amigos de quem? De Deus. Misericórdia, igreja, misericórdia mesmo. Então tá aí, o inimigo está tentando fazer o homem chegar a esse ponto, e ele vai conseguir, amados. Isso não é a palavra para glorificar o diabo, não, que está por terra. É que Deus já revelou que isso vai ser assim. Os tempos serão exatamente assim. E por que os homens vão chegar a esse ponto? Já estão chegando. Por que os homens estão chegando a esse ponto? Porque o inimigo tem trabalhado para você se afastar de Deus. O inimigo tem trabalhado para você tirar do teu coração o sentimento de equidade. Tem muitas pessoas que eram justas, mas sofreu tanta injustiça nessa terra, nesse mundo, que acabou esquecendo de pagar o mal com o bem e começou a devolver o mal com o mal e se tornou igual àquele. Você sabia que quando você não perdoa, você está se nivelando no nível de quem te magoou?
Sabia que quando você fala, não vou perdoar não, assim, Deus vai tirar do meu coração, ele já tirou lá na cruz. Jesus mandou dizer, veja esse pouco, já tirei tudo lá naquela cruz. Tem pessoas esperando que eu vou fazer isso ainda. Eles não querem que eu desça de novo e passe por tudo aqui de novo, quer? Eu já fiz isso. Eu já tirei lá na cruz, eu tirei esse sentimento. Já foi, está aí porque eles querem deixar aí. Porque gostam de ter esse sentimento. Porque gostam de satisfazer a carne. Esse negócio de não perdoar, mas você está nivelando algo que te ofendeu. Você não dá nada por cima, não é? Eu sou assim mesmo, né? Vai, continua assim, aquele que se exalta será humilhado. Está compreendendo, igreja? Então, você não se nivele ao mal. É o contrário, não se esqueça que é sempre ao contrário. Onde Jesus naquela cruz estava, achavam que ele era o derrotado, ali era o vencedor ali. Amém, igreja? Então é assim, o mundo espiritual é o contrário. É como se estivesse no espelho. Você está vendo assim de frente, mas é ao contrário. Pode ver que quando você vê no espelho um carro vindo atrás, às vezes ele está ao contrário. É assim, o mundo espiritual é o contrário que você vê. Aquele que encontrar a sua vida na terra, perder lá na glória. Aquele que perde a sua vida aqui, achar lá. É o contrário, amados. Então a igreja de Jesus. Mas como que os homens se tornaram assim? Como disse há pouco em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo. Como é que os homens se tornaram assim? Por estarem justamente aprisionados a esse mundo. Estão a cada dia mais parecidos com os seus dominadores. Tem muita gente aqui na terra que é levada à prisão injustamente e se torna uma pessoa má lá dentro. Ele começa a se parecer com aquelas pessoas. Amém ou amém? A igreja está atenta? Deus está trazendo uma revelação do que é esse mundo para você, para abrir os seus olhos, amados. Então, por que os homens estão chegando a esse ponto? Porque cada dia mais eles estão mais parecidos com os seus dominadores. Então, igreja, Deus manda dizer, esse é o plano do diabo, amado. Esse é o plano dele, tirar você da presença de Deus. Aquela imagem, semelhança que você tinha, não é para não ter mais. Ele quer que você se pareça cada dia mais com Ele. E há uma revelação disso na Bíblia. Eu convido você em 2 Tessalonicenses. Você está em Timóteo? Volte. Você vai encontrar a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esta aqui é a revelação da vinda do Senhor, a revelação da apostasia e a revelação do homem da iniquidade. Olha aqui, quem é o criador da iniquidade, quem é responsável pela iniquidade. Está aí, ó. Deus revela na sua palavra. Então vamos ler juntos aqui, todos estão em espírito. Versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro, está falando da volta de Jesus, né, do dia do Senhor, sem que primeiro venha a apostasia. O que é a apostasia? A rebelião, uma revolta contra Deus. Irmãos, quantos você conhece? Quantos que você conhece? Não fala agora, medite só. Que você há anos atrás via isso nas igrejas. Nossa, aquela pessoa se tornou isso aí. Era tão diferente, ela servia a Deus. Hoje é uma pessoa que você fala, Deus diz, não quer saber de igreja não, quer saber de crente não. Revoltado, amado. É revoltado. Começou já o processo. O dominador já sentou-se, está começando já a limpar o trono ali onde Jesus sentava, para se dar uma acomodada e falar, agora eu estou ouvindo isso aqui. Porque isso vai acontecer mesmo. Ele já sentou no coração de muitos, mas muitos que antes serviam a Deus, que tinham interesse de servir a Deus, hoje estão totalmente dominados por o seu dominador. E é revoltado contra Deus. E a Bíblia diz que Jesus não volta enquanto isso não acontecer com toda a humanidade. Misericórdia. Você sabia que vai acontecer isso com toda a humanidade? Satanás vai se assentar no coração do homem. É isso aí, ó. Vamos lá? Ninguém de nenhum modo, versículo 3, vos engane, porque isso não acontecerá. Volto a insistir, está falando da volta do Senhor. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é a revolta, a rebelião contra Deus, e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o autor dela, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto a Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Misericórdia. Está aí, amados, a revelação do homem da iniquidade.
Então o inimigo está trabalhando para se afastar de Deus, para você ficar revoltado com tudo isso aqui, ó. Ah, meu Deus, cara, não aguenta, ó, não passa, esse culto não acaba, esse gordinho não para de falar. Mas já começou, o diabo está limpando o trono deles, os demônios estão limpando o trono para sentar. Está amarrado, Começa, tem que ir para a igreja hoje. Toma banho. Vai para o banho assim. O que foi? Vim para a igreja. Sabe isso aí? Os dominadores estão fazendo assim, Meu Senhor, o bichinho lá. Está quase prontinho para você sentar, viu? Estamos quase ajeitando, só estamos dando ajeitadinho que você gosta assim, estou ajeitando o senhor aqui. É assim que começa o trabalho do diabo, afastando o homem de Deus. Mas quem tem a ver a igreja com Deus? Tudo, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus, amados. Os ungidos são de Deus. A palavra que eu vos falo é de Deus. Igreja de Jesus Cristo. O homem está chegando a tal absurdo que ele começa a agir como Esaú. É assim, você acredita que tem pessoas que cometem o absurdo de dizer assim: mas hoje aquele capítulo está tão bom da novela, não tinha que ter. Tem pessoas que não vão buscar Deus nas igrejas, aonde congregam, que Deus colocou eles, para assistir um capítulo de novela. Outros por causa de um jogo na TV, ou para ir no estádio. Uma vez eu perguntei: cadê fulano? Vai no jogo. Vai no jogo, não veio. Que bom, né? Bom que eu vou orar por ele hoje à noite. Aí na oração o pastor tem que falar: Senhor, perdoa aquela alma que fez isso, porque não é assim que o Senhor quer para os seus filhos. Muito menos para os filhos dos seus filhos. Igreja, tem pessoas que deixam de vir para a igreja e começa essas coisas absurdas que o inimigo coloca. Hoje tem uma balada, me convidaram para uma balada. Hoje eu não vou não. Tem outros jovens, né? Tem outros que começam a se engraçar com o sexo oposto e é julgo desigual. Aí aquela pessoa: pena que você é crentona, senão, se você não fosse, você ia ter esse galanzão do teu lado aqui. Que pena. Mas eu não tenho nada contra a sua igreja não. Tudo bem, eu não sou, mas não tem nada não. Mas se você tiver fim de sair hoje eu posso. Aí a mulher tonta, né? A tola, vai e se une aos... Ou o homem tolo também, né? Vai e se une a julgo desigual. Você não sabe se é brincadeira, mas é sério, amados. Isso acontece todo dia. É corriqueiro isso aí, amados. Porque a iniquidade está aumentando, está se multiplicando na terra. Está aumentando. A vontade de ficar longe de Deus está aumentando. O sentimento de egoísmo é eu e mais eu. Você depois. Amanhã tem escola bíblica. Tem que levar meu filho lá na igreja. Que saco, viu? Bem amanhã que eu tinha aquele negocinho para ir, olha só. Você não acha a pessoa egoísta, mano? Só está pensando nele e o futuro daquela criança. Amém ou não amém, igreja? Meus irmãos. O homem chega ao absurdo de começar a dar desculpa assim: mas a igreja é longe. Eu parei de ir na igreja porque a igreja está muito longe. Mudou a igreja, ficou muito longe. Eu não me sinto bem naquele lugar. Parei de ir lá porque eu não me sinto bem. Vai no outro. Mas também já fui outro, não gostei também. Mas vem outro. Também já fui. Parece que é tudo igual. Tudo igual. Você é o perfeito. Né, igreja? Eu não vou porque alguém não me cumprimentou. Olha só, olha as coisas mais absurdas que a gente ouve. Você pode negar, parei, eu fui lá num homem que era meu tão estranho, me deu uma olhada assim, então eu não gostei. Não vou porque lá acaba muito tarde. Eu não vou porque lá é muita gritaria. Eu parei de ir porque lá não prega a palavra, é só gritaria. Eu não vou porque não tem gritaria, é muito silêncio. Misericórdia. Eu não vou porque eu vou ficar sustentando o pastor, não. Chega de sustentar o pastor, chega tirando meu para dar para o pastor. É você que sustenta o pastor, sim, viu? Não é Deus, não. É você. Ou você tem condições de sustentar o pastor. Misericórdia. E aí várias desculpas afora, né, amados? Igreja, veja em Lucas 14 que Jesus deixou preparado uma mensagem. Hoje é culto de libertação, igreja? O que a palavra fala? Você deve agradar-se do Senhor, amém?
A palavra que eu estou pregando é do pastor? Não. Não, né? Então agrada do Senhor, viu? O Deus que é pai, você também é mãe, você também é pai. Se o seu filho estiver fazendo coisa errada, se você estiver cooperando, você vai ser responsável pelo destino dele. Agora, se você estiver ensinando um bom caminho para esse teu filho, para ser uma pessoa de caráter, olha, lutando contra as coisas que o inimigo lança no caminho dele, você não é culpado de nada, Deus vai te isentar. Mas se você estiver passando a mão na cabeça dele, você vai ser tão culpado quanto ele. Então, o Deus que você serve é um Deus que tem zelo pelos seus filhos. E ele exorta mesmo, porque ele ama. E você que pensa que está fazendo o melhor para o teu filho, porque não vou poupá-lo do castigo, da bronca, vai. Você não ama coisa nenhuma teu filho. Se você amasse, você não pouparia ele ou ela. Sabia disso? Quem ama de verdade não poupa de exortar, de dar castigo. Agora, os que pensam que amam, na verdade, é cômodo para você, mãe e pai do século XXI, dizer que você não tem tempo para o teu filho. Tem sim. Se você quiser, tem tempo sim. Então, Igreja de Jesus Cristo, Lucas 14, Lucas 14 mesmo, versículo 16. Fica bravo com o pastor não, viu, igreja? O pastor é apenas um instrumento de Deus só e está aqui para servir o Senhor só. Versículo 16 fala assim, a respeito dessa comparação, das pessoas que ficam assim, não vou hoje por causa daquilo, não vou por causa disso, por causa daquilo, né? Eu não sei se aquele conhecido meu, não fala bem, porque eu só conhecia ele, aquele borracheiro que faleceu ontem, sei lá, que eu conheci ele. Não sei se alguém, no dia da morte, ele chegou ali e falou, vamos para a igreja amanhã, ou hoje, ou ontem te chamei, você não foi por quê? Ele sabe, não foi porque eu tinha visita em casa, não tinha nada. Não foi porque tinha um negócio, tinha que fechar um negócio, apareceu um negócio de última hora. Então veja o que diz a palavra a esse respeito. Lucas 16, 14, 16. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a justificar-se, dizendo, o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por justificado, excusado, né? Versículo 19, outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado, ou seja, justificado. Vamos lá? Versículo 20, e outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa, isso aqui é uma parábola, para quem não sabe, Jesus está contando uma parábola sobre uma grande festa que vai ser dada. Ele falou, meu reino é como se fosse dada uma grande ceia. Uma outra mensagem de Mateus, o evangelista Mateus fala, ele conta mais detalhes, é das bodas, tá? Como alguém vai casar seu filho, vai fazer uma grande festa e convida os convidados, eles começam a dar desculpa para não ir. Aí veja quando os mensageiros voltam e dizem, olha, eu convidei, vamos lá, versículo 21. Voltando o seu servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, esse é Deus, irado, quando vê o povo dando desculpa. Irado, o dono da casa, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, lhe disse o servo, Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há muito lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Misericórdia, né? Enquanto Deus está chamando, amados, enquanto Deus está falando, busque a Ele enquanto se pode achar. É tempo de buscar a Deus, amados. Amém? Então, igreja, é bom saber, é bom que todos saibam que as boas novas que Jesus veio trazer, justamente para dizer, olha, eu sei que vocês não são assim, eu não criei vocês para serem assim. Vocês eram para ser a minha imagem, a minha semelhança e ter os meus sentimentos. Eu sei quem é que fez isso com vocês. Essa é a boa nova. Por isso que eu amo vocês. Mesmo com tudo isso que vocês têm de ruim,
porque alguém colocou isso em vocês. Então, a minha misericórdia é maior. Por isso que o Senhor, em nome de Jesus, vá, por favor, lá em Lucas 4 agora, ele revelou qual era a função dele ter vindo. Lucas 4:18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Fazendo o quê? Libertação aos que estão presos. Amém, igreja? Amém. Libertação aos cativos e restaurar a visão dos cegos, ou seja, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar, que é declarar em público, o ano aceitável do Senhor. Amém, igreja? Então está aí revelado que Deus sabe, amados. Então ele veio, Jesus veio para isso, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio justamente para libertar. É como se estivesse abrindo. Ele entrou, ele dominou esse mundo tenebroso e falou: olha, agora saia. O diabo está preso aqui. Não se preocupa que o teu dominador está sob meu domínio. Diga glórias a Deus. Deus, Jesus está dizendo assim: o dominador deste mundo está sob o meu domínio. Você percebeu o que Deus está falando? Quem te dominava não precisa, você não precisa mais obedecê-lo. Eu estou abrindo a porta da prisão e estou dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Diga glórias a Deus. Se você não sabe onde está isso aí, também está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados. Mateus 11, 28 ao 30. Amém? E também está escrito em João 6, 37. Uma boa notícia. João 6, 37. Aleluia, Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Diga glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Essa é uma boa notícia. E saiba que isso já foi anunciado antes de Jesus vir, pelos profetas de Deus. Vá, por favor, em Isaías, capítulo de número 14. Aleluia. Estamos encerrando, viu, amados? Estamos encerrando em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que esse mundo é dominado. E aquele que deixa ser dominado pelo inimigo se torna escravo do seu dominador. Então, no nome de Jesus, você foi chamado para ser livre. Você tem autoridade. Não pense você que você vai sair daqui um santo, não. Deus está se santificando. Ele quer ver você, jeitinho que você está, pecador e pecadora mesmo. Mas Ele quer que você aprenda com Ele, que você não precisa mais servir ao diabo. Você não precisa ser mau como o diabo é. Você não precisa ser egoísta como o diabo é. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, Isaías 14, versículo 1 diz assim: lembrando que Deus está trazendo uma visão para nós, amados, de que o mundo físico imita o mundo espiritual. E que nós aqui na terra, os homens estão aprisionados. O mundo inteiro está dominado pelo maligno. Amém ou amém? Mas Jesus veio para pôr em liberdade os aprisionados. Amém? Os cativos. E Isaías já profetizava isso, dizendo exatamente isso. Versículo 1: porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra. Unir-se-ão a eles os estrangeiros. Diga glórias a Deus. Você não é nem de Israel, você não é judeu, mas você foi aliado, você foi unido a eles. Nós somos unidos a eles espiritualmente. Então, unir-se-ão a eles os estrangeiros. Amém, igreja? E esses se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas. Na terra do Senhor cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão os seus opressores. Aleluia. Versículo de número 3: no dia em que Deus vier dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da dura servidão com que te se fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como acabou a sua tirania. Diga glórias a Deus.
Quebrou o Senhor, isso aqui é a profecia da vinda de Jesus, amado. Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores. Aleluia, glórias a Deus. E igreja, no capítulo 53, para nós finalizarmos, diz assim, versículo de número 1, Isaías 53: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Para quem não sabe o que está acontecendo aí, Isaías está tendo uma visão de Jesus na cruz, viu? Só para quem não está entendendo, Isaías está tendo uma visão quase 1000 anos antes do que, acho que é 1000 e poucos anos, eu não lembro agora, mas não importa, 750 ou 800 anos, não importa. Importante que isso aconteceu séculos antes de acontecer, porque Deus deu a visão a Isaías para que ele visse que Jesus estaria pregado numa cruz. E olha o que ele diz: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ou seja, julgamos que ele era um aflito, né? Ferido de Deus e oprimido, mas na verdade ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele é que nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Diga amém? Amém. Não ficou ninguém para trás. Se a pessoa quer continuar a servir o inimigo, porque ele quer. Se quiser continuar sendo iníquo, é porque ele quer. Porque Jesus chamou sobre ele a iniquidade daquele do mal também. Então, para a glória de Deus, não ficou devendo para ninguém. Jesus levou sobre ele toda a iniquidade da humanidade. Amém, igreja? Finalizando, amados. Agora sim, finalizando. Isaías 55, onde você está aí, vá no capítulo 55. E o conselho de Deus é, versículo 6: buscar o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto ele está, deixe o perverso o seu caminho, versículo 7, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, muito mais altos que os vossos pensamentos. Amém, igreja? E eu convido a igreja a abrir em Apocalipse, capítulo 2, e colocar-se em pé em nome de Jesus. Apocalipse 2. Abriu o Apocalipse 2 e coloque em pé, em nome de Jesus. O tema dessa noite é: Deus é amor. O louvor da noite. Deus é amor. E Deus ama, amados. E esse Deus é tão amoroso que ele deixa um recado. Ele fala assim no capítulo 2, uma carta à sua igreja. Versículo 2 ele fala: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, que é teu serviço, né, teu trabalho, como também a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e que não são, e os achastes como mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Porém tenho algo contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te então da onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, senão eu venho também contra ti, e moverei-te do teu lugar, e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém?
Versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glórias a Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que essa noite entenderam, Senhor. E eles com certeza não permitirão que nos dias que o Senhor tem um chamado para libertá-los, quer seja no culto da sexta, no domingo, na terça, ou aonde queiram congregar, Senhor, eu não prego esta igreja, o Senhor sabe disso. Eu não prego placa de igreja, porque elas vão ficar tudo aqui, Senhor. Eu prego que esse povo aprenda. Se eu não agrado, que procure quem não agrade, mas enquanto ele procura alguém para agradar, ele não estará agradando ao Senhor, Pai. Porque a tua palavra diz que nós devemos nos suportar uns aos outros. Então eu peço no nome de teu Filho Jesus, muda o coração duro dessa pessoa, Senhor. Quebra esse jugo do diabo na vida de quem tem o coração endurecido, com sentimentos que são da carne, Senhor. Liberta com o teu poder, Senhor. Foi para isso que o Senhor desceu da tua glória, Jesus. Passou tudo que passou e subiu naquele madeiro, para chamar sobre si a iniquidade de todos. Então eu não aceito, não me conformo e repreendo agora, revoltado com o inimigo, e digo: você perdeu, Satanás. Jesus ganhou esta alma, conquistou ela, por isso que ela está buscando o Senhor. Então eu digo agora: você perdeu, saia em nome de Jesus, com toda a sua bagagem, com todo o seu mal, em nome de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro que tudo está sobre essa mesa. Que nos encontrou nessa mensagem, e poxa, pena que eu não estou nessa igreja, senti assim a vontade de fazer essa campanha, mas não posso fazê-la, eu não estou lá. Aliás, sou de outro estado, estou do outro lado do mundo, quem sabe, né? E não importa onde você está, o Deus que eu sirvo é o Deus da Bíblia, onipresente, onisciente e onipotente. E Ele te convida também a fazer essa campanha. Se você sente no teu coração, você pode fazê-la. Mas pastor, e a campanha? A folha é um detalhe que está sendo levado aos meus irmãos aqui na igreja. Eles vão preencher, vão guardar, vão trazer todos os cultos. Mas você também tem essa oportunidade. Entre em contato comigo no e-mail que você está vendo passar aí, congela ele, encontre meu e-mail aí, mande uma mensagem para mim, eu vou te mandar essa folha via e-mail, você vai, não tem custo nenhum, viu? Tem pessoas dizendo que pastores estão vendendo bênção. Misericórdia. Então está amarrado esse espírito do diabo. Nós vamos mandar para você sem custo nenhum. Você só tem o trabalho de imprimi-la, preenchê-la e ficar em espírito de oração 7 semanas com esta igreja. Aí toda semana você abre, por meados de quinta ou sexta-feira de cada semana, nas sextas-feiras, né? Abre lá no final de semana que você vai ver a mensagem seguinte da semana seguinte. E aí você pode então fazer sua campanha sem quebrá-la. Aí quando terminar a campanha, você entra em contato comigo de novo, que eu vou dizer o que você vai fazer com a folha, vou te orientar no nome de Jesus. Faz isso. E feito isto, já fez isso na semana passada, já imprimiu, já está com a folha, começou hoje, então você vai ficar em pé no seu lugar, e os meus irmãos que pegaram aqui, todos pegaram, os que queriam, então coloque-se em pé, para que nós possamos juntos, com quem estiver na internet, também fazer a oração em nome de Jesus, a respeito da tua campanha. Igreja, eu não conheço a tua causa, é você com Deus, o onisciente sabe, mas Ele precisa que você registre isso no mundo espiritual. E como é que eu faço isso? Falando, deixe sair da sua boca o som. Ah, mas eu não queria falar a minha causa aqui do lado, vão ouvir, é muito íntimo. Fale assim, sussurrando, mas solta, para que fique registrado no mundo espiritual a sua causa. Então comece agora, enquanto o pastor ora aqui, depois nós vamos fazer a oração juntos. Ore você também que está na internet. Senhor, aí estão seus filhos em oração, determinando a causa nas tuas mãos, Senhor, porque eles ouviram a palavra, sabem que o Senhor é fiel, o Senhor honra aqueles que têm a fé, e fé é certeza, é convicção daqueles que esperam e sabem que vão receber do Senhor. Honra esta fé, Senhor, honra este povo que esta noite inicia uma campanha de libertação para a tua glória, em o nome de Jesus. Eles estão neste momento, Senhor, eu não posso fazer uma oração individual por eles, mas eles estão fazendo individualmente, e o Senhor está colhendo, dando ordem para que seus anjos colham todas as orações, que elas subam até a tua presença em forma de aroma agradável e sacrifício agradável ao Senhor. Então receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo feito nesse momento, por cada campanha, bem como esse irmão meu que entrou na internet e está orando também em nome de Jesus. Para a glória e para a honra do teu nome, eu orarei por todos agora em nome de Jesus. Deu tempo, amados, para você falar com Deus da sua causa?
Então agora eu vou concordar com você na tua oração. Vamos ligar aqui na terra para estar ligado com Deus, tudo na decência e na ordem, e você vai estar concordando com a oração que eu fizer agora. Repita a seguinte oração coletiva agora. Você que está na internet também. Diga: Senhor Deus, eis-me aqui, diante da tua presença. Acabei de relatar ao Senhor, em oração, os motivos desta campanha. E agora, Senhor, publicamente eu anuncio a minha fé, porque eu sei a quem estou entregando esta causa. E já declaro publicamente que serei vitorioso em o nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse, Senhor, da minha vitória, porque eu confio no Senhor e sei que o Senhor é Deus, verdadeiro e fiel, e honrará a minha fé em o nome de Jesus. Amém? Eu concordo com a tua vitória e declaro que haverão testemunhos desta glória de Deus na tua vida, e cairão um a um por terra os inimigos que estavam bloqueando a tua vitória. Esta noite você recebe a vitória e Jesus te honra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Glórias a Deus. Então você pode se assentar, leva para sua casa, preenche, você que pegou na internet, preencha a sua causa e venha estar em oração conosco 7 semanas seguidas. Comece hoje a primeira, faltarão 6, amém? Mesmo que você não preencheu, você não acabou de falar agora publicamente, que você já apresentou diante de Deus, então já está preenchido espiritualmente, mas agora você deve, em casa, preencher com toda a reverência, detalhar a causa e acompanhar na tua agendinha aí embaixo, para você não se perder nas campanhas, amém? E aí você traga essa campanha e vamos estar orando por ela no nome do Senhor Jesus, amém? Então aí está a vitória do povo de Deus. Agora os que estão no meio da campanha, também coloque-se em pé. Eu quero orar por sua causa. Se você que está na internet, não é o primeiro dia, já é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo, também se coloque em pé, que eu quero orar por tua causa. Assim como nós fizemos um dia, no primeiro dia, a oração, e você fez sua oração individual, depois coletiva, hoje não é necessário fazer individual. Você já está diante da presença de Deus, junto com seus irmãos, e podem orar assim, para que a tua campanha seja confirmada à glória de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, mais uma vez diante da tua presença, guardando a minha fé, cumprindo esse propósito, pois eu sei a quem entreguei, e foi em tuas mãos. Estou descansando, confiando e esperando no Senhor, e sei que darei testemunho da tua glória, e que caiam por terra todos os inimigos de Deus, em nome de Jesus. Amém? E eu concordo com todas as suas orações, não só com esses que oraram agora, como os do primeiro dia, e declaram ao inimigo publicamente, em nome de Jesus: vocês perderam. Saiam demônios, saiam obras satânicas, saiam todas as setas, saia todo o mal dessas causas agora, porque Jesus está com essa causa na mão, e a quem está com ela nunca perdeu uma causa, é o vitorioso, aquele que venceu até a própria morte. Eu declaro em nome de Jesus, todos que pegaram com fé estão agora de posse da vitória espiritualmente e podem glorificar a Deus, dizendo amém, amém, glórias a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você pode então se assentar. Se você terminou a sua campanha, dobre ela, coloca lá no vaso de oração, amém? Vamos continuar intercedendo por ela. Você da internet, mande uma mensagem para mim, eu vou te orientar o que você vai fazer com esta campanha no nome de Jesus, tá bom? Para a glória e honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo.